Direto da redação. Se observar no TikTok, em outras redes sociais, você vai conferir um monte de bonequinhos, frutas e objetos, também órgãos humanos que eles dialogam, eles falam sobre determinados temas, sobre variados temas. É uma publicidade que é desenvolvida e esses vídeos eles são produzidos a partir da inteligência artificial. Mas o que os especialistas estão alertando, estão fazendo um alerta, é que esse é um fenômeno conhecido como brain rot, que no português ele é traduzido para mente apodrecida. Por que isso? Porque, segundo eles, esses vídeos, por mais que eles pareçam inofensivos, não são. Eles provocam danos à saúde mental, tanto de alunos quanto de crianças. Ele pode estimular até a violência entre crianças. A criança vai ficar mais ansiosa, mais violenta, porque ele tem a aparência de ser vídeo educativo, mas não é. Ele não é só educativo, porque os objetos animados eles são muito ríspidos no diálogo, eles são muito intolerantes. Isso fomenta essa cultura entre crianças e até mesmo entre adultos. Você vai conferir os detalhes agora na reportagem de Thiago Pimenta. Cidade Nova. Aqui ninguém sabe quem eu sou. É exatamente isso que eu precisava. Nesta novela de rede social, os personagens são frutas. Na animação produzida por inteligência artificial, eles viralizam pela agressividade, pelas referências sexuais, pelas situações de misoginia e preconceito que retratam. Você acha que estou de brincadeira? Essa loja não é sua não, nada aqui é seu! Vídeos com esse formato surgiram no ano passado, no início em plataformas como o TikTok e depois se espalharam por outras redes sociais. Os primeiros no contexto de divertimento absurdo, nonsense ou simplesmente besteiras. Com o potencial de viralização, o modelo passou a ser adotado até por profissionais na internet. Eu sou uma queimadura. Para cicatrizar bem, preciso de proteção, controle da dor e do curativo certo para ajudar minha pele a se regenerar. Alguns minutos rolando a tela das redes sociais e lá estão eles. Órgãos do corpo humano, alimentos e outros objetos que se tornam personagens e assumem características e emoções humanas. As mensagens são carregadas de raiva, humor e até broncas. Café puro no bucho vazio é lava, minha parede tá derretendo, cadê o pão pra amortecer? Ai, minha gastrite, vai furar tudo! Tem uma coisa de não se levar tanto a sério, de fazer piada com coisas básicas e de não ter limites para a liberdade de expressão. Numa tradução livre, a expressão brain rot é entendida como apodrecimento mental. É um fenômeno que está relacionado com o declínio da capacidade cognitiva, com a perda da capacidade de concentração e outros efeitos que vêm com um consumo excessivo de conteúdos superficiais, caóticos e repetitivos nas redes sociais. Quando o conteúdo é acessado por crianças e adolescentes, surge a preocupação de pais e profissionais de saúde com os efeitos nocivos, tanto pelo teor das mensagens, quanto pelos efeitos que rolar esses vídeos no celular provocam no cérebro. O fenômeno brain rot acende um alerta para os problemas da hiperconexão e a falta de estímulos complexos no cérebro. Esses vídeos mais curtos, né, e de baixa qualidade, dessa maneira recompensadora, tem mais correlação com ansiedade, com depressão, com estresse, com rebaixamento atencional, com baixa tolerância à frustração. É claro que assistir um vídeo não é o fim do mundo, mas a gente está falando de crianças que desenvolvem hábitos destrutivos mesmo, que ficam o dia inteiro na internet consumindo conteúdo que vai levá-las para um comportamento extremista, um comportamento intolerante. Os efeitos podem ser controlados com mudanças de comportamento. A gente vai aprendendo, testando, experimentando, esperando um tempo, monitorando, ver se está dando certo. E aí com as telas você não treina essa espera, é tudo muito rápido. A responsabilidade individual, ela está dentro da disciplina de cada um, do interesse de cada um. Mas a gente está falando de um problema que é sistêmico, né? Então não adianta cobrar das pessoas. A gente precisa criar mecanismos, por exemplo, para diminuir o design manipulativo dessas plataformas. Olá, Fabrício. Já Olá, está Roberto. por aqui? Tudo jóia? Tudo bem? ótimo. Todo mundo aí sintonizado com a gente aqui no Direto da Redação nesta quarta-feira. Roberto, induz muitas crianças nessas situações, né? Algumas são leves, mas outras são muito pesadas e o conteúdo é muito agressivo.
E aquilo automaticamente a criança acha bonito. Ah, se eu for cicatrizar, se eu me queimasse e me cicatrizar. A criança sem querer vai lá, liga, acende um fósforo, faz alguma coisa, coloca na pele e quer cicatrizar igual o desenho. E são vídeos que você vê aí, quando você vê na tela, parece assim inofensivo, né? Algo que não é muito ofensivo, mas quando você vai para o conteúdo, quando você vai para o texto, as reações dos objetos ou dos bonequinhos que são animados, você vai ver que eles ali são muito misóginos em algumas cenas. As imagens são muito estranhas, esquisitas, negativas. São. E também você vê gente na academia assediando, o cara assediando mulher, o cara batendo até em mulher, no personagem mulher. Isso tudo é muito preocupante. E hoje, o Fabrício, antigamente você tinha um veículo de massa que era televisão. Todo mundo parava para assistir Quem Matou Odete Roitman, aquela novela da Globo, que foi um fenômeno, você lembra? Vale Tudo? Vale Tudo não. Acho que foi Vale Tudo. Foi Vale Tudo. A atriz principal lá era a Glória Pires, eram os personagens principais, Glória Pires, Beatriz Segal. Uhum. A primeira versão, né? Que teve agora recentemente a segunda. A segunda versão, tô falando a primeira versão. Que nunca é a mesma coisa do que a primeira. Eu nem assisti a segunda versão, pra dizer a verdade. Porque é muito tempo que eu não assisto TV aberta. Mas o que acontecia é que todo mundo, o Brasil, parava literalmente para ver, para saber quem matou Odete Roitman. Exatamente. E o Brasil assistia em horário nobre, o Jornal Nacional paralisava, todo mundo era referência, derrubava presidente, foi isso o tempo. Você não vai saber disso, vamos falar recentemente agora ontem, o Big Brother terminou ontem, a Ana Paula Renault ganhou. Mas não é a mesma coisa. Mas é um reality também. É um reality que tem audiência, mas não é a mesma da época da hegemonia ficção, da televisão. Ali é mais realidade. E eu quero chegar no seguinte ponto, quando a televisão ela perde essa hegemonia, o veículo de massa deixa de ser a televisão, o veículo de massa passa a ser o celular. Por quê? Não é que a televisão deixou de existir, mas foi tudo para um veículo só. Você tem televisão, você tem áudio, você tem vídeo, você tem entretenimento, você tem tudo na palma da mão, que é o smartphone. Exatamente. Então você perde tempo com o smartphone. E as redes sociais, elas são campeoníssimas de audiência. O TikTok, os Reels no Instagram, e são vídeos que passam rápido, a criançada tá ali, vai consumindo, vai passando. Exatamente, é desse jeito. E tem novelas que são desenvolvidas a partir da inteligência artificial com esses bonequinhos. Então é preciso ter um cuidado muito grande. É uns bonecos muito fortes. Se fosse uma utilidade pública, instruindo a criança a se alimentar direitinho, o que pode consumir, para não exagerar, tudo bem. Mas é como você está falando, são formas muito agressivas. O tomate que amassa, aí vem alguma verdura mais pesada, afunda o tomate. Isso gera o quê? Briga, a pessoa quer fazer igual, que acha bonitinho o desenho, coloridinho, e acaba criando esse transtorno todo para os próprios pais, que às vezes não tem muito controle, que é errado. Os pais têm que ter controle, sim, no celular dos filhos. E eu quero chamar até aqui a doutora Caroline, brevemente, porque ela tem uma temática muito, muito interessante sobre essa questão do uso, da concentração do uso do celular pelas crianças. Porque ela defende que deve-se tirar mais a criança da frente do computador e do celular, levar a criançada para questões mais assim, para atividades mais interativas, socializar entre colegas presencialmente, seja em shopping, seja em atividades. As escolas devem desenvolver mais atividades de queimado lúdicas com a criançada, encontrar um formato que agrade a criançada e tirar, porque você tem uma criança dentro de um quarto isolada 5, 6 horas ou o dia todo na frente de um smartphone ou na frente de um computador, você vai ter uma geração violenta, uma geração obesa, uma geração acima do peso, você vai ter uma geração com TDAH, com ansiedade, ansiosa. Então é complicado, né? Esse controle, você exercer esse controle, convencer a criança disso. É essa a questão, convencer a criança no mundo que nós vivemos hoje, a tecnologia avançada, todo mundo hoje tem um aparelho telefônico, as pessoas nem assistem mais televisão, como você está falando. As notícias estão ali, passando na palma da mão ali e as pessoas acompanham. Tem gente que não assiste mais novela, acompanha os capítulos, assim, os trechos mais importantes. Isso mexeu muito com a tecnologia e com a comunicação, né, Roberto? Mexeu muito e com o comportamento, até com o arquétipo. Há quem diga, eu já falei isso aqui, mas vou repetir, porque nunca é demais repetir, que o ser humano do futuro ele vai ser um corcunda, porque ele anda na rua de cabeça baixa, ele está o tempo todo ninguém se comunica, baixo. Ninguém se olha no olho. Todo mundo cabisbaixa, todo mundo de cabeça baixa. Nós somos hoje bípedes, porque no passado
os nossos antepassados foram quadrúpedes, né? Diga-se de passagem, eles andavam sobre 4 patas, o homem, né? Os nossos ancestrais, há milhões, estou falando aqui de milhões de anos, milhares de anos, milhões de anos. Mas por que nós passamos, os nossos ancestrais depois, eles desenvolveram esse ato de ser bípedes? Por conta do nomadismo, porque o homem ele tinha que ser um pouco nômade, ele tinha que ser nômade, ele tinha que sair atrás de caça, tinha seca e tinha chuva, tinha enchente. Então quando era período de seca, ele tinha dificuldade de encontrar caças. Então para tentar enxergar caça, comida à distância, ele levantava-se assim, diante de um sol muito quente, período de seca, olhando à distância, então ele andava sobre 2 pernas, aí ele assimilou o hábito de andar sobre 2 pernas. Então, essas questões, ela interfere no seu arquétipo, no seu hábito, no hábito diário, na sua estrutura física. São hábitos que têm impactos, sim. Coluna, você fica no sofá, sentado com o smartphone na mão, sentado todo desajeitado, com a coluna toda torta. Você vai chegar a determinada idade com problemas de coluna. Exatamente. Envolve uma série de coisas. Uma série de coisas. E até mesmo no comportamento, no trato social e na socialização. E talvez esse fenômeno explique um pouco porque o homem está tão sem religião, porque o pastor da igreja, o padre, ele é menos interessante do que o bonequinho do TikTok, do que esses bonequinhos animados. Tem gente que assiste a missa pela internet. Então, mas é muito mais interessante para a criança, para essa nova geração, a geração Z, você pegar um vídeo interativo do jeito que é produzido ali, porque são vídeos bem produzidos. Sim. Eles são vídeos que eles passam a mensagem, ainda que as mensagens sejam passadas ali de forma que não é a mais recomendável, mas são muito eficientes. Tem muito mais eficiência do que Silas Malafaia no púlpito dando pulinho, ou não tem? Tem muito mais eficiente, é muito mais eficiente. Vamos verdade. combinar. Mas é verdade. Tem mais audiência.